Pode sentar. Glória a Deus. Pastor Pedro, quero agradecer. É muito bom estar aqui para falar do amor de Deus. E cada vez que eu venho aqui, eu aprendo também. Aprendo muito com os irmãos. Amém? Irmãos, antes de entrar na palavra, antes de ler a Bíblia, eu quero dizer para você o seguinte, olha aqui para mim. Deus, Ele só revela os segredos dele para aqueles que têm intimidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. E é os segredos de Deus que te faz vencer. As companhias, os homens de negócio, eles não vencem Deus nos segredos dele. Se você quiser crescer, você tem que ter intimidade com Deus para que Ele revele os segredos dele para você. E Deus não é como eu e você, que conta os segredos para os outros. Deus guarda. Mas quando Ele te conta um segredo, é para você vencer. Quando Ele te conta um segredo, é para derrubar muralhas que homem algum jamais conseguiria derrubar. Governo algum conseguiria derrubar. Mas os segredos do Senhor te faz caminhar em vitória, dia após dia, sem medo, sem angústia, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Glória a Deus. Há poucos dias atrás, Deus colocou no meu coração de estar começando uma campanha sem limite de terminar. Aí eu estou usando assim, um pouquinho da liberdade que eu tenho lá, já que eu tenho a chave da igreja, tenho o código. Posso, pastor Josias? Pode. Para orar, né? Então eu estou indo lá. Para mim chegar na igreja às 6 da manhã, eu tenho que sair de casa 6h30. Posso pegar um tráfego, uma coisa ou outra. Então 5 horas da manhã eu estou de pé. E está sendo ótimo, porque Deus fala quando a gente ora. Deus fala com você, irmão. Deus te dá estratégia. Deus te mostra o que está errado. E você vai entender aqui na palavra o que Deus vai falar com você nessa noite. Deus tem algo especial para você nessa noite. Aleluia. Eu quero que você pense aí. Pensa aí nessa cabeça inteligente que Deus te deu. Pensa aí na sabedoria que Deus colocou no seu coração. Eu quero que você imagine uma casa linda. Mas não pode ser qualquer casa não. Tem que ser uma casa bonita. Uma casa bela. Uma casa com... Imagina aí aquilo que você... O que você imaginar de uma casa bonita, com um jardim lindo, eu até anotei aqui, com um jardim lindo, toda bem ornamentada. Os banheiros desta casa são enormes, parecem o quarto da minha casa. O material dessa casa é todo material especial de primeira. Você está aí, você está imaginando, consegue imaginar? Vai entrando dentro dessa casa, vai entrando, porque Deus vai te mostrar algo profundo. Você tem pessoas para te servir dentro dessa casa. Pessoas que te servem. Pessoas que te agradam. Essa casa, ela tem uma mesa farta. Uma mesa muito farta. Começa a entrar nessa casa e começa a imaginar a mesa com tudo o melhor alimento que você gosta. O alimento mais gostoso que você gostaria de comer. Começa a imaginar essa casa, com essa mesa, com esse alimento. As vestes que tem dentro dessa casa. As lindas vestes. Os sapatos confortáveis. Muita luz. Essa casa ela é bem iluminada. Ela não tem trevas. Você está imaginando comigo? Você está indo comigo? Aleluia. Essa casa tem água fresca também. Fresquinha. Essa casa... ela tem água fresca, água nova. Tudo de bom. Ok? Agora, olha aqui para mim. Agora pensa o contrário. Pensa em tudo que é mais miserável. Tudo que é podre. Tudo que é feio. Que você possa imaginar que é feio. Você estava agora mesmo pensando numa casa linda. Agora você já passou para o outro lado. Você vai pensar numa casa feia,
crianças com fome, sem sapato, sem vestimentas, toda descabelada, sem alimentos. A mesa tem, mas está vazia, não tem nada. Foi o que Deus falou no meu coração. Jesus, ele saiu lá da casa, da primeira casa que você pensou. Ele saiu lá da casa do Pai, lá da primeira casa. Ele tinha tudo. Tudo. Eu até posso até imaginar a conversa, o diálogo entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí, irmão, vem cá um pouquinho. Eu estou começando a fazer essas coisas porque eu tenho mesmo que fazer e Deus está mandando. E eu estou vendo a conversa lá entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E Jesus olhou, Deus olhou para Jesus, o Espírito Santo olhou para Jesus, e Jesus entendeu. Aí Jesus olhou e falou assim: para, Sandro, para. Pai, ele não pode dar esse passo. Eu vou lá dar esse passo para ele. Deus olhou para Silene, Jesus olhou para Silene e disse: ela não pode dar esse passo. Ela não pode caminhar. Eu vou lá por ela. Deus olhou por você, meu irmão. Jesus olhou por você e ele falou: eu vou dar o passo por aquele irmão. Eu vou dar o passo pela Josi. Eu vou dar o passo pelo esse irmão aqui. Seu nome, querido? Nizam. Eu vou dar o passo pelo Nizam. Eu vou dar o passo pelo irmão Carlos. Eu vou dar o primeiro passo pelo pastor Pedro. Então Jesus sai lá daquela casa, aquela primeira casa linda, e vem. Irmão, Jesus vai chegar na sua casa para jantar com você. O que tem lá na sua casa? O que você tem na sua casa? Na sua casa para Jesus. Jesus, uma hora ele vai chegar na sua casa. E o que você tem para ele? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, verso 6 até o 13. Aleluia. Mateus, capítulo 26, versículo 13, versículo 6 até o 13. Todos encontraram? Amém. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é que esse desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. O que eu e você temos para oferecer para Jesus quando ele vier ter com a gente? O que é que eu e você temos para oferecer para ele?
Jesus, quando ele chegou naquele lugar, interessante que quando ele chegou, e que esta mulher, olha irmãos, ele sai lá da casa do pai, ele sai lá de toda essa riqueza, para ir em Betânia, em casa de Simão o leproso. Simão, ele era leproso, mas esse mesmo Simão aqui, ele era o pai daquele que ia trair Jesus. O mesmo Simão, essa casa era uma casa rota, era uma casa onde tinha um leproso e tinha um filho do leproso que era ladrão. Por cima de tudo, era uma casa doente. O homem era leproso e o filho dele era ladrão. Nessa trama toda aqui, Judas Iscariote, ele quis envolver quando ele disse para a mulher não derramar aquele perfume sobre Jesus. Ele estava querendo roubar o dinheiro do produto daquele perfume. Então isso nos mostra quem é que nós estamos trazendo para dentro de casa, quem é verdadeiramente os nossos amigos, com quem nós andamos. Aonde eu vou, Jesus pode ir comigo. Aonde eu estou hospedado, Jesus também pode hospedar. Aonde eu estou, Jesus também pode estar. Essa casa era uma casa de doentes, era uma casa de leproso. E Jesus veio para quem? Para os sãos? Não, Jesus veio para os doentes. Mas Jesus nos pergunta nesta noite: se eu chegar na tua casa, o que você tem para mim? Outro dia, eu fui colocar o lixo de casa para fora. E eu estou orando muito, pedindo muito a Deus para ter misericórdia na minha vida, porque eu sou o primeiro a precisar de orar muito. E eu peguei o lixo de casa e fui levar para fora. Aí eu estava pensando, se eu produzir o lixo, escute isso, que Deus está falando com você. Se eu produzir o lixo e tirar ele da cozinha e colocar em outro ambiente, mas dentro da casa, não vai adiantar nada. Vai continuar o lixo lá. Mas se eu produzir o lixo, pegar o saco de lixo e deixar na porta da casa, por lá de fora, também não vai continuar o mau cheiro. Tem coisas que Deus não faz por você. Tem coisas que eu tenho que fazer. Então, na rua da minha casa, o caminhão do lixo passa às terças e às sextas-feiras. Eu tenho que pegar o lixo que eu produzi e colocar lá fora. Senão o caminhão não leva. Vocês estão entendendo? Se eu ficar com lixo dentro de casa, vai ter problema. O caminhão passa na porta da minha casa, mas quem tem que levar o lixo sou eu. Quem tem que colocar o lixo lá fora sou eu. Então eu não coloco o lixo lá fora e continuo em casa. Continuo como se nada tivesse acontecendo. E o lixo está lá. Só que amanhã eu vou produzir mais lixo. Depois da manhã eu vou produzir mais lixo ainda. Então Deus vem e pergunta para mim. Quando os meus problemas surgem e eu vou até Deus, Deus pergunta: está tudo bem? Está tudo bem? E eu: está tudo bem. E o lixo está lá. Irmãos, tem coisas que Deus já fez por nós. Vocês lembram no início, quando eu comecei a falar, que eu até começava, é uma colocação minha, ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo e Jesus, numa reunião entre eles. Como podemos ajudar o Erlen? Como podemos ajudar o Sandro? Como podemos ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo? A carga é muito pesada.
E Jesus se colocou na frente e disse: eu vou pagar o preço. Jesus não foi para qualquer casa. Jesus foi para Betânia, foi encontrar com um leproso e com um ladrão. A salvação chegou naquela casa. Chegou naquela casa. Então uma hora vai chegar que Jesus vai perguntar para você: o lixo está aí? Porque não dá, irmãos, não dá para a gente fingir que está tudo bem. Não dá para a gente fazer de conta que está tudo bem. Ou você é crente, ou você não é crente. Isso começa em mim. Eu disse para Deus: Deus, eu quero pregar a tua palavra. Eu quero ganhar almas para ti. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Não dá para estar com Deus e estar com o lixo do mundo. Você está me entendendo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Minha cara é feia, mas aleluia, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ele saiu da glória para ir a Betânia, na casa de Simão. Simão estava bem? Não. Ele era leproso? Ele era leproso? E na mesma casa havia outro ilustre homem? Não. Quem era este homem? Era Judas, filho de Simão. Se você for jantar na casa de alguém, eu anoto para mim não me perder o que Deus me dá. Irmãos, fala a verdade. Se você for convidado para ir na casa de alguém, e você chegar lá, encontrar um leproso e um ladrão, mas você sabendo que ele é ladrão, você sabendo que ele é leproso, você vai sentir bem? Você vai ficar confortável? Você vai pegar a sua carteira e deixar assim, à vista? Não. Mas Jesus foi lá. Nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos apontar para as pessoas. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus não escolheu uma casa, ele poderia ir em outros lugares, mas ele escolheu a casa na cidade de Betânia, casa do leproso e casa do ladrão. Porque lá que estava o lixo, lá que tinham os doentes que precisavam de Deus. E eu e você podemos fazer a mesma coisa. Podemos ajudar a aliviar a carga dos outros. Podemos aliviar a tirar os problemas das pessoas, sim. Porque Deus diz que nós podemos fazer coisas maiores ainda. Senão os anjos teriam que vir. Irmão, você tem um potencial muito grande. Mas você tem que crer que aquele que te confirma, aquele que te chama, ele quer que você vá também na casa do leproso. Ele quer que você anda por lugares aonde os outros não querem ir, você vai. Aleluia. E quando você dá, quando você se oferece na obra do Senhor, Deus coloca tudo na sua vida. E não tem nada que Deus não possa fazer por mim e por você. É verdade. Deus é tremendo, irmãos. Judas era o mesmo que depois traíra Jesus. Deus abriu mão de Jesus para estar com essas pessoas. Deus abriu mão de Jesus para que ele pudesse estar com essas pessoas. E quem são essas pessoas? São doentes, ladrões, pessoas que estão no mundo sofrendo, angustiadas, porque não tem ninguém que vai na casa delas, porque não tem ninguém que se propõe a fazer o que Jesus fez. Jesus disse: eu vou na tua casa, e você me recebe? Você tem um perfume,
Essa mulher, ela tinha um perfume. Esta mulher, ela tinha um perfume e ela derramou sobre Jesus. Ela estava bem intencionada. Ela amava Jesus. E você e eu, nós temos um perfume para derramar sobre Jesus? Nós temos um perfume agradável. Se Jesus vier te visitar hoje, você tem um perfume? Como é que está o cheiro que sai da sua casa? Ele é um cheiro agradável? Jesus pode sentir o cheiro? Ou Jesus vai ter que dar meia volta, porque o cheiro é insuportável? Jesus então deixa toda a glória e desce ao mais baixo nível, que é a terra, para ensinar o que Jesus ensinar. O que ele veio fazer aqui? Ensinar. Jesus desce ao mais baixo nível, que é a terra, para ensinar que o menor será maior, que o humilde será exaltado, que os que choram serão consolados, que os cativos serão livres. Mas eu e você, nós temos que entender que Deus não vai fazer isso usando um ímpio. Deus vai fazer isso usando eu e você que estamos na casa dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus então deixa toda a glória e desce ao mais baixo nível, que é a terra, para ensinar que o menor será o maior. Você quer ser o maior ou o menor? O que eu quero ser? A humildade é a coisa mais interessante que tem na vida do crente. Você pode perceber que quem não é humilde, logo ele está em problemas. Você até pode vir para a casa de Deus, aceitar Jesus, não sendo humilde. Mas se você prostrar na presença de Deus, e Deus te fazer humilde, você vai longe. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. Verso 14. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, verso 14 e 15. Aleluia. Todos encontraram? E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Aqui, esse texto fala quando Jesus curou o leproso, porque a lepra era a doença mais terrível da época. E Jesus, como era respeitador, e ele não transgredia as leis, primeiramente teria que ter uma espécie de um ritual. Jesus curava, mas o homem tinha que passar por um sacerdote e se mostrar que realmente ele tinha sido curado, para que não houvesse escândalo. Mas essa mesma coisa aqui, nós podemos fazer nos dias de hoje. Aleluia. Porque nós podemos orar e colocar a mão sobre os enfermos, e eles serem curados, e eles serem libertos dos seus problemas, libertos do cativo aonde eles estão. Nós podemos fazer isso. Leia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 12, aleluia. João capítulo 12, verso 4 até o 8.
Glória a Deus. Aleluia. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que dali se lançava. Ladrão. Esse era o propósito. E o que a Bíblia fala para nós a respeito disso? Esse ladrão aqui, é o ladrão que eu quero me referir, é aquele que veio, a Bíblia diz o quê? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquela mulher estava intencionada, com intenções boas, querendo agradar Jesus. Mas o ladrão, o Judas Iscariote ali representando o ladrão, o inimigo das nossas almas, ele vinha com coisas para tentar mudar, para tentar confundir aquela mulher. E é o que muitas vezes acontece com a gente. É o que muitas vezes acontece com a gente. Nós queremos agradar a Deus, queremos orar, queremos buscar a presença do Senhor, mas sempre vai haver um ladrão que vai querer dizer na sua mente que isso não vai dar certo, que isso não tem fruto, mas é mentira, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Creia nisso, é muito sério. Não podemos deixar o lixo dentro de casa. Deus não, irmãos, Deus não vai fazer. Ele enviou Jesus. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus não vai forçar você a fazer aquilo que você tem que fazer. Essa é uma vontade própria. Tem que sair de dentro de você. Jesus, escute isso. Jesus não foi forçado a vir aqui na terra. Ele não foi forçado a vir aqui para te dar a salvação. Ele veio por amor. Ele veio porque Ele te ama. Ele veio porque Ele quer ver você na casa do Pai. Ele veio e disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar lugar para você, mas você tem que querer ir. É verdade, aleluia. Não adianta Jesus chegar na porta da sua casa, bater na porta da sua casa. Você pode até querer ir, mas se estiver cheirando mal, Jesus não vai entrar, irmãos. Jesus não vai entrar, e Ele não vai participar com você. Nós temos que estar limpos, e quando eu falo limpo, é limpo mesmo. Irmãos, o tempo de Moisés passou, são exemplos, mas agora é o tempo do pastor Pedro, é o tempo da irmã Silene, é o seu tempo, é o meu tempo. Nós temos que provar se somos ou se não somos cristãos. É verdade, aleluia. Não adianta eu ficar falando, Abraão fez isso, Moisés fez aquilo, mas eu tenho que ver aonde eu estou na presença de Deus, porque o tempo deles, amém, glória a Deus, lindo, maravilhoso, mas agora é o seu tempo. Aleluia. Deus está te chamando. Glória a Deus. Existe, irmãos, quanto tempo ainda tem? Existe uma grande diferença. Escute isso. Existe uma grande diferença em deixar o lugar onde vivemos por motivo de problemas, por motivo, seja ele qualquer que seja. Você está morando em um determinado lugar.
Você sai daquele lugar. Porque você teve um problema com uma pessoa, porque você teve qualquer que seja o problema. Existe uma grande diferença. Jesus saiu do céu com uma grande diferença. Ele não saiu do céu como eu e você sai de Cane para morar em Nurque, sai de Nurque para morar em Cane, tudo a mesma coisa. Jesus saiu do céu, da casa do Pai. Lá ele tinha tudo. Mas ele viu em você. Ele viu em mim. Que nós não aguentaríamos sem a ajuda dele. Então ele diz: Pai, eu vou preparar lugar. Eu vou abrir caminho. Irmãos, Deus falou comigo essa madrugada, que quando Jesus saiu do céu, Ele deixou as portas do céu abertas. Só que com um porém, Ele estreitou o caminho. As portas do céu estão abertas, mas o caminho Jesus estreitou. Só vai entrar por Ele os que realmente querem. Só vai entrar por Ele os que purificarem o coração e a mente. Só vai entrar por Ele os que realmente desejarem cear com Ele. Só vai entrar por esse caminho os que realmente pagar o preço. No primeiro dia da oração na igreja, eu falei: será que vai vir alguém? Deus falou comigo: você começou a orar ontem, você também não vinha antes? Aí Deus me deu uma injeção de ânimo. Irmão, tem que começar em alguém. E pode ser em você. Pode ser na sua vida. Por que não? Basta você falar: Pai, eis-me aqui. Eu quero começar essa boa obra. Eu quero ajudar, eu quero fortalecer. Eu quero ser amigo do Senhor, para que o Senhor revele os teus segredos para mim, para que eu não erre, para que eu não ande segundo o meu coração pecaminoso. Filipenses capítulo 2, verso 2 ao 8. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Deus vai falar com você. Preste atenção nisso. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando você está sentindo a mesma coisa, não é Jesus sentindo o cheiro suave e você sentindo o cheiro de outra coisa, não, é a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Jesus desceu do céu, meu irmão, Ele te considerou grande. Ele te considerou grande. Ponha isso na sua cabeça. Ele te considerou grande. Fala comigo. Jesus me considerou grande. Escute mais. Os pensamentos de Deus ao vosso respeito são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Você não precisa ficar angustiado, não. Deus pensa sobre você pensamentos de paz. Muitas vezes você fala: eu sou um miserável. Deus fala: não, você é meu filho. Muitas vezes você fala: eu não sei fazer nada. Não, eu te capacito. Senhor, esse mar é muito grande. Vai que eu vou te ajudar. É assim que Deus te vê.
te vê pequeno, Deus te vê grande. Aleluia. Glória a Deus. Nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Judas Iscariote. Não? Não. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sentimentos de Jesus. Nós temos que sentir a mesma coisa. Compaixão pelas pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou finalizar. Você não precisa abrir, eu vou abrir e vou finalizar. Em Romanos, capítulo 5, verso 8, 9 e 10. Capítulo 5, verso 8, 9 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Irmãos, um homem disse assim para o amigo dele. O amigo dele estava pregando para ele. Era um crente e um não crente. Pregando para ele. Eu li isso ontem. E o homem disse assim: você só fala de Deus, só fala de Jesus. E o homem disse: é porque é o melhor que eu tenho para te oferecer. Mas aí o homem estava chateando muito com aquela história. E o rapaz disse: não vou mais pregar para ele, não vou mais falar de Jesus para ele, vou deixar ele descansar um pouco. E um dia o moço falou: você não vai mais me fazer nenhuma pergunta? Falou assim: para onde você pensa que vai os pecadores? E aí o homem respondeu, o não crente: essa é fácil, né? Vai para o inferno. Aí o homem falou: não, você está enganado. Os pecadores vão para a igreja. Vai para a casa do Senhor. Não deixa nada, irmãos, te tirar da presença de Deus. Amém. A gente estamos na presença do Deus vivo. Deus pensa sobre você coisas grandes. Deus tem um projeto lindo com a sua vida. É verdade. E Ele te ama profundamente. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor continue te dando vitória. Que o Senhor continue te dando vitória. Se não for muito, Thaís, você podia... Eu queria... Se Deus falou com você, não precisa ficar envergonhado. Ninguém está aqui para acusar ninguém, não é nada disso. É a palavra de Deus. Se Deus falou com você, e se você acha que tem algo que você precisa deixar aos pés da cruz, este é o melhor momento. Não sou eu. Não é eu que vou te ajudar. É o mesmo Jesus que desceu e foi para aquele jantar na casa de Simão.
irmão estava leproso, estava fedendo. Tinha muitos problemas. Mas Deus bateu na porta da casa de Simão. Se você sentiu que Deus falou com você, você quiser vir à frente, eu vou orar por você. Eu, pastor Pedro, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. E não há nada, Senhor, nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer sozinho. Nós precisamos de Ti mais e mais e mais. Hoje mais do que ontem. Muito mais. Pai, eu Te glorifico, eu Te exalto por esta oportunidade. Por estar na Tua casa, na Tua presença, buscando o Senhor. Eu quero profetizar sobre este povo, sobre esta casa. Que grandes vitórias, que grandes portas se abrirão. Porque o Senhor é o Deus que cuida dos teus filhos. O Senhor é Deus que vai aonde homem nenhum vai. O Senhor opera milagre que nenhum homem outro pode operar. Eu Te adoro nesta noite pelo Teu amor, Senhor. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela dura cruz, que não era dele, mas era minha, para que eu estivesse aqui nesta noite